Primeiramente, vamos relembrar o conceito de equação linear. Uma equação linear é uma equação em que cada termo contém não mais do que uma variável. Então, por exemplo, isso aqui não é uma equação linear porque um dos termos contém mais do que uma variável. Isso aqui é uma equação linear. E cada variável deve estar na primeira potência. Então, se eu já colocar um 2 aqui, já não é mais uma equação linear. Um sistema linear nada mais é do que um conjunto dessas equações lineares. Como podemos ver nesse exemplo, temos três equações lineares com três variáveis, x1, x2 e x3. Podemos representar esses sistemas lineares de outras formas também. Então, por exemplo, da forma matricial. Nessa forma, nós colocamos os coeficientes em uma matriz, geralmente denotamos de A, um vetor coluna com as variáveis e o lado direito do sistema linear é o vetor de termos independentes, que usualmente denotamos como um B, um vetor coluna B. Uma outra forma é através de uma matriz aumentada, em que colocamos em uma mesma matriz tanto a matriz de coeficientes como o vetor coluna de termos independentes. É possível fazer uma interpretação geométrica do problema do sistema linear. Isso é interessante porque nos ajuda a compreender um pouco melhor sobre a solução desse sistema linear. O primeiro caso é quando temos apenas duas variáveis. Então, nesse caso, cada equação vai representar uma reta. A solução do sistema linear é o ponto de interseção entre as retas, pois é esse ponto que pertence às duas retas e, portanto, satisfaz as duas equações. Já se tivermos três variáveis, então cada equação representa um plano. Então, nesse caso, queremos encontrar um conjunto de pontos no R3 que satisfaça a todas as equações. Só há quatro possibilidades nesse caso: que não haja nenhuma interseção entre os planos, portanto, nenhum ponto. Podemos ter também um ponto, um único ponto no R3 que satisfaz as três equações. Podemos também ter uma reta ou um plano. Então, somente essas quatro possibilidades. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, nesse caso aqui, temos apenas duas equações, então dois planos. E a solução do sistema é a equação de uma reta, pois é uma reta que satisfaz as duas equações. Já nesse caso, temos três equações, portanto, três planos, e eles são tais que há um único ponto que pertence aos três planos ao mesmo tempo. Podemos classificar esses sistemas lineares em relação ao número de soluções. Então, se houver pelo menos uma solução, então chamamos de um sistema possível ou consistente. Se não houver solução, chamamos de impossível. E dentro dos possíveis, podemos ainda classificá-los como determinado ou indeterminado. Determinado é quando temos apenas uma solução. Em muitas aplicações práticas encontramos sistemas impossíveis. Nesse exemplo aqui não conseguiremos encontrar um único ponto que pertença a todas essas retas. Mas podemos encontrar um ponto que seja razoável em
Em outra aula veremos como é possível obter esse ponto. Podemos também classificar em relação ao número de equações incógnitas. Então, se tivermos mais equações do que incógnitas, então temos um sistema sobredeterminado. E, por outro lado, se tivermos menos equações do que incógnitas, é um sistema subdeterminado. Quando temos uma matriz de coeficientes com uma matriz triangular, podemos resolver o sistema linear através do que chamamos de retrosubstituição. Então, nesse caso, a solução, para obter a solução do sistema linear, é um procedimento bastante direto. Nesse exemplo aqui, podemos começar pela última equação. A última equação, temos que (3x4) é igual a 12. Então, aqui é fácil concluir que x4 é 4. Depois vamos olhar para a terceira equação. A terceira equação é 2x3 mais 5x4 igual a 26. Nós já temos o valor de x4, que é 4. Então, substituindo, teremos 2x3 mais 20 igual a 26. E daqui a gente tira que x3 é 3. Já temos x3 e x4. Agora vamos olhar para a equação 2. Na equação 2 temos 4x2 menos x3 mais 3x4 igual a 17. Substituindo x3 e x4, vamos ficar com 4x2, e aí menos 3 mais 12, 9, e aí substituindo do outro lado, subtraindo, vamos chegar em 8. Então 4x2 igual a 8, e daqui a gente tira que x2 igual a 2. Falta somente x1. E aí, claro, vamos obter substituindo na primeira equação. Na primeira equação vamos ter 2x1. Eu vou já substituir aqui as variáveis que já descobrimos. Mais 2, mais 9, mais 8. Igual a 21. Esses três termos aqui resultam em 19. Então, 2x1 igual a 2 e, portanto, x1 igual a 1. E aí, com isso temos a solução do nosso sistema linear. x1 igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 3 e x4 igual a 4. Nesse caso tivemos um sistema triangular superior. E aí esse procedimento de substituição é chamado retrosubstituição. Se o sistema triangular for inferior, é o mesmo procedimento, sendo que partindo da primeira equação até a última, e aí chamamos de substituição para frente. Se o sistema linear não estiver na forma triangular, temos vários tipos de soluções. Existem métodos que chamados métodos diretos, que busca resolver de forma exata o sistema linear, e temos também métodos iterativos, que geralmente são soluções algorítmicas que não necessariamente chegam na solução exata, mas provavelmente são métodos mais rápidos do que os métodos diretos. Bom, vamos começar com um método direto, que é a eliminação de Gauss. Vamos considerar, por essa aula, que o sistema linear é um sistema n por n,
e tem solução. Em outra aula veremos o caso em que não há solução ou múltiplas soluções. Então, dada uma matriz n por n, o objetivo da eliminação de Gauss é transformar essa matriz de coeficientes em uma matriz triangular superior. São n menos 1 passos. No primeiro passo, nós iremos zerar a primeira coluna, da diagonal para baixo. No segundo passo, vamos zerar da diagonal para baixo na segunda coluna do terceiro passo, em relação à terceira coluna, e assim por diante até chegar na última coluna. Então vamos pegar esse sistema linear aqui como exemplo. Então, é um sistema linear cuja matriz de coeficientes é uma matriz 4×4. Então iremos resolver esse sistema linear em 3 passos usando a eliminação de Gauss. No primeiro passo, nós vamos zerar esses elementos que eu destaquei na primeira coluna, sempre da diagonal para baixo, não incluindo o da diagonal. Para que a gente consiga isso, podemos fazer algumas operações no sistema linear. Então poderemos alterar os elementos da matriz, mas desde que, claro, a gente não altere a solução do sistema linear. Uma das operações possíveis é a troca de linha. Então posso, por exemplo, trocar a segunda pela terceira linha, trocar a terceira pela quarta, etc. Podemos também alterar uma linha atribuindo uma combinação linear dela com outras linhas. Então, por exemplo, podemos substituir a segunda linha com uma combinação linear dela com a terceira. Então, nesse caso aqui, estou substituindo a segunda linha pela multiplicação da segunda linha por 2 menos 3 vezes a terceira linha. E isso não vai alterar a solução do sistema linear. Posto isso, iremos escolher um elemento da matriz que chamamos de pivô. O pivô será o elemento da diagonal. Então, nesse caso aqui, o 3. Esse aqui será o nosso pivô. Agora iremos calcular o que chamamos de multiplicador para cada uma das linhas abaixo do pivô. E esse multiplicador vai ser o elemento que eu quero zerar dividido pelo pivô. Então, nesse caso aqui, teremos um multiplicador da segunda linha, que eu vou colocar como M2. Ele vai ser igual a 6, que é o elemento que eu quero zerar, dividido pelo pivô. Então, nesse caso, o multiplicador da segunda linha é 2. O multiplicador da terceira linha é 9 dividido por 3. Nesse caso, é 3. E na quarta linha, é menos 6 dividido por 3, dá menos 2. Obtidos esses multiplicadores, iremos modificar as linhas para as quais calculamos esses multiplicadores. Então vamos substituir a segunda linha por a própria segunda linha menos o multiplicador 2 vezes a linha do pivô. Então vamos fazer essa substituição. A segunda linha será substituída por ela própria menos 2 vezes a primeira linha. Então vamos lá. O primeiro elemento da segunda linha vai ser 6
menos o multiplicador da segunda linha, 2, vezes o elemento da primeira linha, que é justamente o pivô nesse caso. Então, vezes 3. E isso aqui resulta em 0. Então, aqui teremos 0, que é justamente o que pretendemos. O próximo valor da linha será 5, que era o valor que tínhamos, menos o multiplicador, vezes o elemento correspondente na primeira linha, que nesse caso é 1. Só para deixar claro, é esse daqui. Isso aqui vai me resultar em 3. Então vamos atualizar aqui na segunda linha. E assim por diante. O próximo, 9 menos 2 vezes 2. Isso resulta em 5. Depois, 1 menos 2 vezes 1 e dá menos 1. E por fim, 45 menos 2 vezes 15 resulta em 15. Agora vamos atualizar a terceira linha. A nova terceira linha será a terceira linha menos o multiplicador da terceira linha vezes a linha do pivô. Então, primeiro elemento teremos 9 menos o multiplicador da terceira linha, que é 3, vezes o respectivo elemento na linha do pivô, que é o próprio pivô nesse caso. Então 3, isso resulta em 0, justamente como queríamos. Próximo elemento, então será menos 3, menos multiplicador, que é 3, vezes o respectivo elemento na linha do pivô, que é 1. Isso resulta em menos 6. O próximo, menos 2, menos 3 vezes 2. Isso resulta em menos 8. O próximo é 6 menos 3 vezes 1. Isso resulta em 3. E por fim, 25 menos 3 vezes 15. Isso resulta em menos 20. Repetindo o procedimento para a quarta linha, chegaremos em 0, 12, 22, 3 e 82. Então, como resultado do primeiro passo, conseguimos com sucesso zerar a primeira coluna abaixo do pivô. No segundo passo, o pivô será o 3, que é o segundo elemento da diagonal. E aí, iremos zerar abaixo desse pivô. Então, no caso aí, o menos 6 e o 12. E aí, para isso, precisamos calcular novos multiplicadores, mas dessa vez somente para as linhas 3 e 4. Então, multiplicador da terceira linha será menos 6 dividido pelo pivô, que é 3. E o multiplicador da quarta linha será 12 dividido por 3. A terceira linha será substituída por ela própria menos
multiplicador da terceira linha vezes a linha do pivô. Então, nesse caso, L2. E a quarta linha será substituída por ela própria, menos o multiplicador da quarta linha, vezes a linha do pivô. Observe que no primeiro passo não modificamos a primeira linha. Modificamos a segunda, a terceira e a quarta. No segundo passo, não modificamos nem a primeira nem a segunda. Modificamos apenas a terceira e a quarta. Então, estamos modificando apenas as linhas abaixo do pivô. Fazendo as substituições indicadas, chegaremos nesse sistema linear. Agora vamos para o terceiro passo. O terceiro passo, o pivô, é o terceiro elemento da diagonal. E aí iremos zerar a coluna abaixo da linha do pivô. Então, nesse caso, resta apenas uma linha para atualizar, que é a quarta linha. E essa atualização será escrita como a quarta linha receberá ela própria menos o multiplicador da linha 4, que é quanto? Vamos calcular aqui. M4 é 2 dividido pelo pivô 2, então é 1, vezes a linha do pivô, que é 3. Atualizada a quarta linha, chegamos num sistema com uma matriz de coeficientes triangular superior. E aí podemos resolver o sistema linear por substituição retroativa. Então, com isso, na quarta linha, temos que 6x4 igual a 12, e, portanto, x4 é 2. Pela terceira linha, temos que 2x3 mais x4 igual a 10. Daqui a gente conclui que 2x3 igual a 8 e x3 igual a 4. Substituindo na segunda linha, temos que 3x2 mais 5x3 menos x4 igual a 15. Substituindo as variáveis, vamos ficar com 3x2 mais 20 menos 2 igual a 15. E aí, portanto, 3x2 igual a menos 3, ou seja, x2 é menos 1. E substituindo na primeira linha, 3x1 mais x2 mais 2x3 mais x4 igual a 15. Substituindo as variáveis, temos que 3x1 menos 1 mais 8 mais 2 igual a 15. Daqui a gente tira aqui x1 igual a 2. E, portanto, esse é o meu vetor solução. X é 2 menos 1, 4, 2. O método de Gauss-Jordan é uma variação da eliminação de Gauss, sendo que realizaremos em n passos ao invés de n menos 1 passos. O primeiro passo é igual à eliminação de Gauss. Nós vamos zerar esses elementos abaixo do pivô. Mas a partir do segundo passo, vamos zerar, além dos elementos abaixo do pivô, os que estão acima também. Então, no caso do segundo passo, vamos zerar esses elementos e os que estão acima do pivô também. Obviamente, quando chegar no último passo, no enésimo passo,
eu vou precisar zerar os elementos do pivô acima. Como na eliminação de Gauss não tínhamos elementos abaixo do pivô, do enésimo pivô, então era um passo desnecessário. Vamos resolver o mesmo problema anterior, mas usando agora o método de Gauss-Jordan. Então, o primeiro passo, o pivô é 3, e atualizamos a segunda, terceira e quarta linha. Como é idêntico à eliminação de Gauss, vamos repetir o resultado que obtivemos anteriormente. Agora, o método de Gauss-Jordan vai diferir da eliminação de Gauss. O pivô será o 3. Na eliminação de Gauss, atualizávamos agora a terceira e quarta linha. Pelo método de Gauss-Jordan, vamos também atualizar a primeira linha. Então, vamos precisar também calcular o primeiro multiplicador, que nesse caso aqui vai ser 1/3. O multiplicador da terceira linha é -2 e da quarta linha é 4. A atualização da primeira linha ficará com L1 receberá a própria linha menos M1 vezes a linha do pivô, que é L2. A terceira linha vai receber a própria linha menos o multiplicador da terceira linha vezes a linha do pivô. E por fim, a quarta linha recebe a quarta linha menos o multiplicador 4 vezes a linha do pivô. As atualizações das linhas seguem o mesmo raciocínio da eliminação de Gauss. Após a atualização das linhas, obtivemos o seguinte resultado. Agora o terceiro passo, o pivô é o A33, o valor 2. E aí vamos atualizar a primeira, a segunda e a quarta linha. Fazendo as devidas operações, chegamos nesse resultado. Agora o pivô é o A44, o 6. E aí vamos precisar atualizar a primeira, a segunda e a terceira linha. Com a atualização dessas linhas temos o seguinte resultado. E agora fica fácil resolver o sistema, pois só temos um elemento diferente de zero na matriz de coeficientes. Então, por exemplo, da primeira linha temos que 3x1 igual a 18 sobre 3. Então, x1 é igual a 2. A segunda linha, 3x2 igual a menos 3. Então, portanto, x2 igual a menos 1. Da terceira linha, 2x3 igual a 8. Portanto, x3 é 4. E da quarta linha temos que 6 vezes x4 igual a 12. Portanto, x4 é igual a 2. É justamente o mesmo vetor que obtivemos na eliminação de Gauss. Essas operações que não alteram o resultado do sistema linear são chamadas de operações elementares. Então, todas essas operações que fizemos na eliminação de Gauss podem ser representadas por operações elementares. E essas operações elas podem ser expressas na forma matricial. Então, por exemplo, se eu quiser trocar a segunda pela terceira coluna, eu posso pré-multiplicar a matriz por essa matriz de permutação. Veja que nesse caso, a nova segunda linha vai ter os elementos da terceira linha e a nova terceira linha vai ter os elementos da segunda linha. Na eliminação de Gauss, fizemos a operação, a segunda linha será ela própria menos o multiplicador da segunda linha vezes a linha do pivô, supondo que o pivô
é 3. Então, como isso pode ser expresso na forma matricial? A solução é pré-multiplicar a matriz por essa matriz aqui. Então, o que significa? A primeira linha continua a mesma, mas a segunda linha será menos 2 vezes a primeira linha mais a segunda linha. O pivô é 3. O multiplicador da segunda linha é 2. Mas como tem esse menos aqui, então teremos na matriz de operação elementar um menos 2. Suponha agora que eu queira realizar essa troca da segunda linha e também queira trocar a terceira pela quarta linha. Nesse caso, temos duas operações elementares, cada uma delas representada por uma matriz diferente. Essa da segunda linha, vamos denotar por E1. E a troca da terceira pela quarta linha, seria essa matriz aqui. Vamos pré-multiplicar pelo resultado de E1 vezes a matriz AB. E vamos chamar essa de permutação de E2. Então, se eu tenho a matriz AB, aplico a operação elementar na segunda linha, que estamos denotando por E1, então vamos pré-multiplicar por E1. E depois vamos trocar a terceira pela quarta linha, e aí será pela matriz E2. Então temos o produto de 3 matrizes e será nessa ordem aqui. Então, em termos gerais, se eu tenho uma matriz A, aplico uma operação E1 seguido de E2 seguido de E3 e assim por diante, até uma késima matriz de operação elementar. Então, o resultado dessas operações será expressa na ordem inversa. Então é EK vezes EK menos 1 até E2, E1 vezes A. Agora veja que estamos formalizando essas operações porque a formalização vai ser útil para obter alguns resultados mais adiante. Então, se eu tenho, por exemplo, essa matriz de operação E2 que troca a terceira pela quarta linha, isso não quer dizer que computacionalmente, para você trocar a terceira pela quarta linha, você vai ter que pré-multiplicar a matriz por uma matriz que é quase a identidade. Seria um desperdício computacional. Então, nesse caso, se você estiver programando e precisar trocar a linha, simplesmente faça a troca na memória da terceira pela quarta. Não precisa pré-multiplicar pela matriz. Vimos na eliminação de Gauss que se tivermos um sistema linear, a qual eu vou denotar aqui por A, então esse A engloba também o vetor de termos independentes, e se eu aplicar uma série de operações elementares, vamos denotar aqui por E1, E2, até uma késima operação elementar, podemos chegar em uma nova matriz cuja matriz de coeficientes é triangular superior, e a gente pode resolver por substituição retroativa. Vamos chamar essa matriz resultante de U. U, nesse caso, o U vem de upper, justamente para denotar uma matriz triangular superior.
Se multiplicarmos os dois lados dessa equação pela inversa da matriz EK, então vamos obter EK menos 1 é 2 até 1 vezes a matriz A igual a inversa de EK vezes U. E agora, pré-multiplicando cada um dos lados por EK menos 1, pela inversa de EK menos 1, pela inversa de EK menos 2, até pela inversa de E1. Então vamos obter que A é igual a inversa de E1 vezes a inversa de E2 até a inversa de EK vezes U. E o produto dessas matrizes inversas nós vamos chamar de L, que pode ser demonstrado é uma matriz triangular inferior. Então significa que podemos expressar a nossa matriz A como o produto de duas matrizes, uma triangular inferior e uma triangular superior. Então chamamos isso aqui de decomposição LU. Então, relembrando nosso exemplo de eliminação de Gauss, essa daqui era a nossa matriz A. E ela vai ser igual a uma matriz triangular inferior vezes uma matriz triangular superior, que vai ser justamente o resultado da nossa eliminação de Gauss em decorrência de uma sequência de operações elementares. Então, para expressar completamente a nossa decomposição, falta apenas saber quem é L. O U foi resultado da eliminação de Gauss. L, no caso, é o produto das matrizes inversas das operações. Se relembrarmos o que fizemos na eliminação de Gauss, no primeiro passo, substituímos a segunda linha por ela própria menos o multiplicador da linha 2 vezes a linha do pivô. E aí, essa operação pode ser expressa, que vai ser a primeira das operações elementares, expressa por basicamente a matriz de identidade mais com esse menos 2 aqui, que é resultado do multiplicador em conjunto com esse menos aqui. Então a nova segunda linha é a própria segunda linha menos duas vezes a primeira linha. Então o que vai aparecer aqui é menos o multiplicador. E a inversa dessa operação, portanto, isso daqui vai ser igual a essa mesma matriz, sendo que ao invés de menos 2 vai ser 2. Então, na inversa, o que vai aparecer aqui é justamente o próprio multiplicador. Se eu fizer isso
para qualquer uma das operações que fizemos da eliminação de Gauss. Então, a mesma coisa irá acontecer com E2, E3 até EK. Então, se L é o produto dessas matrizes inversas, e cada uma dessas matrizes inversas possui o multiplicador em um dos elementos, você pode verificar que a matriz resultante desse produto vai ser justamente uma matriz com os respectivos multiplicadores em cada um dos passos da eliminação de Gauss. Então, aqui na primeira coluna, o multiplicador da segunda linha, depois o multiplicador da terceira, o multiplicador da quarta linha. Isso relativo ao passo 1. Depois vamos ter aqui também M3 e M4, sendo que esses são relativos ao segundo passo da eliminação de Gauss. E por fim aqui teremos M4, esse relativo ao terceiro passo da eliminação de Gauss. Então, esses aqui são os multiplicadores do primeiro passo, aqui do segundo passo e, por fim, do terceiro passo. Essa não é a única forma de decompor a matriz A em uma matriz L vezes U. Podemos ter outras soluções também. Essa solução é característica de forma que a diagonal da matriz L é 1. Se tivermos essa restrição, ou seja, a restrição de a diagonal da matriz L ser repleta de 1, então, nesse caso, teremos uma única solução para os demais elementos da matriz. E aí, nesse caso, chamamos a resolução, que foi em decorrência da eliminação de Gauss, como método do Little. Podemos colocar outras restrições, por exemplo, ao invés da diagonal de L ser de 1s, podemos deixar como outras variáveis e impor uma diagonal 1 para a matriz U. E aí, nesse caso, nós chamamos esse desenvolvimento de método de Kraut. A decomposição LU pode ser útil na resolução de múltiplos sistemas lineares, onde podemos ter apenas uma modificação no vetor de termos independentes. Então, se temos o sistema linear AX igual a B, podemos expressar essa matriz A como uma decomposição de L vezes U. E, portanto, vamos ter LUX igual a B. E aí vamos chamar o resultado de U vezes X de Y. Então, posso reescrever isso aqui como LY igual a B. Se eu já tiver feito a decomposição, então eu tenho L e tenho B. Não tenho o Y. Mas esse sistema é facilmente resolvido, porque a matriz L é triangular inferior. Então, fazendo as substituições, eu encontro o vetor Y. De posse do vetor Y, eu tenho aqui o X
igual a y. Tenho y, tenho u, e aí posso encontrar o vetor solução x, que também é facilmente resolvível, porque U é uma matriz triangular superior. Então, no exemplo que temos trabalhado, essa é a matriz A, ela vai ser igual a L, que vai conter os multiplicadores da eliminação de Gauss, vezes U, que foi a matriz resultante das operações elementares na eliminação de Gauss. Então, para resolver aquele sistema linear por decomposição LU, vamos multiplicar L vezes um vetor coluna Y e isso vai ser igual ao vetor que temos independentes lá daquele sistema linear, que é 15, 45, 25, 52. Esse sistema é facilmente resolvido porque essa matriz é triangular inferior. Resolvendo esse sistema linear, chegamos na solução y igual a 15, 15, 10, 12. Agora basta usar a matriz U vezes x igual a y Como essa matriz é triangular superior, podemos resolver facilmente por substituição, e aí chegando ao mesmo resultado que obtivemos na eliminação de Gauss. Podemos usar a mesma ideia da eliminação de Gauss para resolver o problema da matriz inversa. Então, vamos supor que eu tenha a matriz A, da qual eu quero obter a inversa, e aplique sucessivas operações elementares E1, E2, até EK, de forma que o resultado dessas operações elementares me leve a uma matriz de identidade N por N. Se pós-multiplicarmos cada um dos lados pela inversa de A, vamos obter EK até E2, E1, identidade, que é o produto de A vezes a inversa, igual a identidade vezes a inversa de A. Então, simplesmente a inversa de A. Então, isso significa que a sequência de operações que me levou de A até a identidade pode ser a mesma sequência de operações que vai me levar da identidade até a inversa. Então, qual é o procedimento? Ao invés de trabalharmos com a matriz aumentada AB, iremos trabalhar com a matriz aumentada onde substituímos o vetor de termos independentes pela matriz N por N identidade. E aí aplicamos Gauss de Jordan em A. Com que finalidade? Para que essa matriz A fique a identidade. A sequência de operações que leva A para a matriz identidade é a mesma sequência de operações que leva a identidade
para a inversa. Claro que aplicando Gauss-Jordan em A, não vamos ter identidade propriamente, vamos ter uma matriz com a diagonal com elementos diferentes de zero. Mas aí, nesse caso, basta dividir cada uma das linhas por esse elemento para obter a identidade. Então, por exemplo, vamos considerar que A é a matriz 3, 1, 2, 6, 5, 9, 9, menos 3, menos 3. Vamos aumentá-la com a matriz identidade. E agora vamos aplicar Gauss-Jordan. Então, primeiramente, o pivô é 3. Vamos calcular os multiplicadores. Atualizando as linhas, vamos ter agora o pivô é o 3. Os multiplicadores são da primeira e terceira linhas. O multiplicador da primeira linha, 1/3, e da terceira linha, menos 6 dividido por 3, menos 2. Atualizando as linhas, vamos ter agora o pivô vai dar a diagonal da terceira linha. O método de Gauss-Jordan está completo por aqui, sem que ainda precisamos obter a identidade aqui. Então, basta dividir pelo elemento da diagonal. Então, vamos obter e aí, com isso, temos a identidade no lado esquerdo, conforme estávamos. Logo, o lado direito terá a matriz inversa da matriz A, conforme a gente tinha demonstrado. Durante o algoritmo de eliminação de Gauss, realizamos diversas operações aritméticas, que podem ser inclusive em números de ponto flutuante. Como vimos, pelo padrão da I3E754, os números não são representados de forma perfeita. Então, essas operações aritméticas contêm pequenos erros, sendo que à medida que eu faço mais e mais operações aritméticas, esses erros vão se acumulando e virando uma bola de neve. De tal forma que, se por exemplo eu tiver um sistema 1000 por 1000, eu já vou sentir o efeito desses erros numéricos. Se meu sistema é ax igual a b, então nesse caso, quando eu obtiver computacionalmente a solução para x, quando eu fizer b menos ax, eu vou verificar que eu não vou ter um vetor de zeros, justamente por conta desses erros numéricos. E isso é ainda mais agravado pelo fato de que, cada vez que atualizamos algumas linhas, precisamos para isso calcular alguns multiplicadores. Esse multiplicador é o quê?
Por exemplo, nesse sistema linear, escolhemos o pivô, o multiplicador da segunda linha é 6 dividido por 3. Se o valor do pivô for um número bem baixo, por exemplo, se ao invés de 3 tivéssemos aqui 0,001, então ficaríamos com um M2 igual a 6.000. E então qualquer pequeno erro aritmético nas operações será amplificado pelo multiplicador. Então aquele pequeno erro, ao ser multiplicado por 6.000, já vira um erro maior. Uma forma de amenizar esse problema é escolher como pivô o maior número em módulo da diagonal para baixo. Então, nesse caso, se tivéssemos de fato 0,001 no pivô, iríamos substituir, trocar as linhas, a primeira e a terceira linha, para que o 9 ficasse como pivô. E aí, no cálculo dos multiplicadores, a divisão seria por um número maior e, portanto, teríamos multiplicadores menores. Veja que fazemos essa busca a partir da linha do pivô. Então, no segundo passo aqui, por exemplo, iríamos buscar um maior número em módulo apenas para a segunda, terceira e quarta linha. Essa estratégia chamamos de pivotamento parcial. Se buscarmos, além da linha, buscarmos também nas colunas em diante, chamamos de pivotamento completo. Então, nesse caso, se tivéssemos no segundo passo, procuraríamos o maior número em módulo de todos esses elementos aqui. O custo computacional do pivotamento é o mesmo da eliminação de Gauss. Então, todos eles são O de n ao cubo. Mas o pivotamento parcial, claro, quando você procura pelo maior elemento em módulo na coluna da diagonal para baixo, você tem um custo adicional. E no pivotamento completo, claro, temos um custo maior ainda, mas nada que altere a complexidade assintótica do algoritmo. Uma outra forma de reduzir o erro é o que a gente chama de refinamento. Então, suponha que tenhamos o sistema linear AX igual a B e eu não consiga obter a solução exata X. Ao invés disso, obtenha uma solução aproximada X barra. Suponha que eu queira, a partir de x barra, chegar mais próximo de x. Então vamos supor que exista um vetor de correção y, tal que se eu somar com x barra, eu consiga chegar em x. Então, uma vez que x é igual a x barra mais y, então nosso sistema vai ficar com a vezes x barra mais y igual a b. É, portanto, ax barra mais a y igual a b. Ou a y igual a b menos ax barra. B menos ax barra nós vamos chamar de vetor resíduo. E aí, para encontrar o vetor y de correção, nós resolvemos um novo sistema linear, que é a y igual a r.
Mas veja que para obter y eu vou usar outro sistema linear que também está sujeito aos erros de arredondamento. Mas já é algo que pode me chegar mais próximo da solução exata. Então, posso inclusive fazer isso de forma iterativa. Então, obtenho uma solução aproximada x barra, calculo o vetor resíduo, b menos ax, e então resolvo o sistema linear a y igual a r. E aí, de posse desse y, eu somo em x barra para chegar mais próximo de x. E assim sucessivamente.